Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Culto online, hoje é domingo, dia do Senhor, e nós estamos aí na nossa série As Extraordinárias Mulheres da Bíblia. No domingo passado falei com você sobre Débora, hoje eu quero falar com você sobre Lídia, uma grande líder da igreja de Filipos e da cidade de Filipos como um todo, né? Essa mulher chamou a atenção nos seus dias pela sua capacidade de liderança, de fé, de influência espiritual e pessoal. E certamente Deus ele vai falar muito ao seu coração. Mas antes de eu entrar na palavra propriamente dita, eu quero dizer para você que está nos acompanhando apenas nos cultos online. Hoje, lá na igreja, no culto presencial, não sou eu não que estou ministrando. Tem uma surpresa lá, uma irmã da nossa igreja, surprise! Uma irmã da nossa igreja, ela está trazendo a palavra para nós. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então você que está nos acompanhando nos cultos online, não perca a reapresentação na quarta-feira. Será outro sermão, outra pessoa ministrando. Certamente Deus vai abençoar muito a sua vida. Você não pode perder, tá bom? Atos, capítulo 16, versos 13 a 15. Atos 16, 13 a 15 diz assim: E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Presta atenção nesse termo aí, e que servia a Deus. E é Paulo falando, ela nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Amém, meus irmãos. Atos capítulo 16, nós vemos essa história aí, a história de Lídia, né? A Lídia, que era uma servidora, uma serva do Senhor, uma seguidora e serva do Senhor, que convida Paulo e seus amigos a repousarem em sua casa. Ela está ali ouvindo a palavra de Deus. Quem foi Lídia? Você sabe? Talvez você tenha uma amiga chamada Lídia, conhece alguém na sua igreja chamada Lídia. Se você não é da Manancial, claro, né? Porque aqui na Manancial não temos nenhuma Lídia. Ou temos? Talvez um sobrenome? Eu acho que não. Mas eu conheço algumas Lídias em algumas igrejas. Talvez você tenha uma familiar chamada Lídia. Mas é um nome conhecido, é um nome bíblico. Mas quem foi Lídia? Lídia é uma daquelas personagens que nós sabemos que fez algo grande, mas nós não sabemos ao certo o que. Na semana passada falamos um pouquinho sobre Débora e podemos perceber que conhecíamos bem menos sobre Débora do que a gente acreditava conhecer, não é verdade? Então, com Lídia não é diferente. Lídia, meus irmãos, ela foi uma extraordinária mulher da Bíblia. Uma mulher exemplo para homens e mulheres, crianças, adolescentes, adultos, jovens. E ela se tornou uma grande líder na igreja de Filipos. Ela passou a ser um referencial para os novos convertidos. Aí que bacana. Lídia, ela tinha então um ministério aí bacana com os novos convertidos, era uma referência para essa galera. A gente precisa abraçar os novos convertidos. O nosso irmão Jefinho, ele está aí com um projeto todo especial para os novos convertidos, alguns ministérios que vamos começar na nossa igreja. E nós também precisamos abraçar os nossos novos convertidos. E Lídia, ela tinha essa missão entre as mulheres do seu tempo. Eu quero dizer para você que entre as mulheres do seu tempo, Lídia, ela também rompeu muitas barreiras. Vimos na semana passada com Débora que a sociedade era muito machista, a mulher não chegava em posições de liderança facilmente. E nos tempos de Lídia não era diferente. Muitos anos passaram, mais de 700 anos, né?
até porque Lídia ela já vem depois dos tempos de Jesus, Jesus já havia ressuscitado. Ela está aqui convivendo com Paulo, ouvindo Paulo pregar. Paulo ele vem de 33 a 36 anos depois do ministério de Jesus. Então Lídia está situada aí também. Então ela está aí uns quase 800 anos depois de Débora. Mas a sociedade não tinha mudado muito não, meus irmãos. Não havia muito espaço para as mulheres na sociedade em posição de liderança. Guarda isso. Mas Lídia foi uma líder na sua igreja, foi uma líder na sua cidade, influenciou em muitos novos convertidos. Uma mulher que, a exemplo de Débora, ela também rompeu barreiras. Barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras até espirituais, podemos concluir assim, religiosas. Em tempos, meus irmãos, tão difíceis como os de Débora, onde o machismo imperava, Deus colocou Lídia numa posição de referencial. Deus a colocou numa posição de liderança, a usou. Deus tinha propósito para a vida de Lídia. Deus tinha ministério, Deus tinha trabalho para Lídia. E nada a impediu. Foi fácil? Acredito que não. Mas as barreiras certamente foram derrubadas. E você? Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, você sente que para avançar, você sente que para conseguir chegar em um lugar, em uma posição que você sonha, ou que talvez Deus tem para você como promessa, talvez Deus tenha uma promessa para a sua vida, você sente que você precisa quebrar barreiras? Você sente que algumas barreiras precisam ser derrubadas? Que barreiras têm te impedido de estar na posição que Deus planejou para você quando te criou? Nós vimos lá com Jeremias que Deus ele tem ministério para nós, propósito para nós antes do nosso nascimento. Se eles vão se concretizar, depende de Deus, obviamente, mas depende da nossa participação, da nossa servidão, depende do nosso esforço em ser fiel a Deus, em fidelidade. Deus ele quer nos usar, mas ele não quer que a gente seja uma marionete. Ele quer ser nosso sócio. Ele quer ver o nosso esforço. Ele quer ver o nosso trabalho naquilo que podemos, aquilo que não podemos, ele entra e age. Então eu quero dizer para você que para você chegar na posição que você sonha, para você chegar na posição que Deus planejou para você, o seu propósito, a sua missão aqui nesse mundo, você precisa se movimentar. Você precisa mudar, você precisa agir para as barreiras poderem cair. Eu gosto muito de uma frase do pastor Joel Pereira, pastor lá do Projeto Vida aqui em Volta Redonda, onde ele diz assim: quem se adianta governa, quem não se adianta é governado. Eu entendo muito bem o que ele quer dizer com isso. Quem se adianta, quem se movimenta, as barreiras elas começam a cair e Deus usa. Agora quem não se movimenta, quem não luta para que as barreiras caiam, acaba ali levando a vida inteira no mesmo lugar, na mesma mediocridade, vivendo no mesmo marasmo de sempre. Nós precisamos ir muito além disso. Olha, se você não vencer as barreiras que te impedem de avançar, você estará fadado a viver sempre no mesmo lugar, sempre na mesma condição. E isso é muito triste. Mas vamos lá, como Lídia rompeu as barreiras em seus dias? Era uma mulher, era muito difícil você ver, meus irmãos, uma mulher em posição de liderança na igreja. O mesmo apóstolo Paulo aqui em uma circunstância, ele diz que as mulheres deveriam estar caladas na igreja, e que isso é motivo de muita discussão hoje no meio teológico, mas não vai por esse caminho, hein? É o mesmo Paulo que destaca a liderança de Lídia na igreja de Filipos. Aquele contexto lá, meus irmãos, é um contexto todo isolado, é coisa para um momento teológico, não é? Mas pense em Lídia. Deus ele queria usar Lídia naquela igreja lá em Filipos, na sua cidade, na cidade de Filipos, na cidade de Tiatira, na sua família, na sua casa. Só que Lídia teve que lutar contra as barreiras, não foi mole não. E como que Lídia venceu as barreiras? Em primeiro lugar, Lídia orava. Versículo 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração.
havia um lugar ali onde as pessoas costumavam orar. E assentamo-nos e falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele foi para Filipos, ele procurou um lugar apropriado, né? E como era costume das mulheres buscar água no rio, elas iam para o rio para buscar água para sua casa, elas iam para o rio para lavar roupa, né? Não tinha cano, não havia tigre naquele tempo, não havia encanamentos. Então as mulheres elas iam ao rio para buscar água, para se banhar, para pegar água para comida, para lavar roupa, lavava roupa ali mesmo. E como as mulheres elas já estavam ali buscando água, era muito comum que as mulheres de fé elas se reunissem ali também para orar. E Lídia era uma dessas mulheres que estava sempre em oração. E a primeira característica que nós vemos então nessa mulher é isso. A primeira marca de um verdadeiro servo de Deus. Esse exemplo de Lídia é um exemplo para homens e para mulheres. Não importa se você é homem, se você é mulher e a idade que você tenha. Você e eu precisamos de uma vida de oração. Se você assistiu a EBD hoje pela manhã, você aprendeu que a oração ela é sufocada pela vida orgulhosa, não é? O orgulho é como uma doença e doenças normalmente tiram a fome e a gente perde o apetite pela oração. Não assistiu a EBD não? Que isso, meu irmão? Que isso? Olha, eu gravei para você com o maior carinho, preparei a lição, editei. Dá trabalho para fazer, meu filho. Vai lá e assiste a EBD, viu? Não deixa de assistir a EBD não, dá trabalho para fazer. Meus irmãos, nós vimos então pela manhã que a oração ela é muito importante. E a primeira característica que Lídia nos ensina, e é uma característica de alguém que rompe barreiras, é que as barreiras elas são rompidas quando você ora. Já viu dizer ora que melhora? Pois é, quando você ora, meus irmãos, as coisas acontecem. Acontecem no mundo espiritual, coisas que você nem está vendo, mas acontece também aqui nesse mundo material. Deus age. A oração, ela move a mão de Deus. Segundo, não posso perder muito tempo, porque hoje eu tenho um sermão um pouquinho maior. Mas não vai embora não. Fica aí, vou correr, vou fazer o sermão certinho dentro do tempo. Em segundo lugar, Lídia ela conseguiu romper barreiras em tempos difíceis. Ela alcançou posições altíssimas na sociedade, na igreja. Ela foi usada por Deus. Lugar de honra, né? Quando eu digo altíssimo, quero dizer posições honradas. Posições onde Deus a usava. Porque além de orar, Lídia também trabalhava. Versículo 14, a parte A, diz: certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. E ela está ali no rio pegando água. Lídia era uma mulher que trabalhava. Ela vendia tecidos, que eram uma peça de linho fino, né, tingido de vermelho, que era muito valioso, né, nos seus dias. Eu quero dizer para você que as mulheres elas são um exemplo para nós, que elas são lutadoras por natureza. Né? Uma casa sem mulher é uma casa bagunçada, uma casa fadada a estar sempre incompleta. A mulher ela dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, provando ser mais resistente do que os homens em muitos aspectos. E nos últimos tempos, a mulher ela tem alcançado um grande espaço no mercado de trabalho. E ela tem muitas vezes tido domínio até mesmo sobre os homens. Eu já tive chefes mulheres, né? Não tem problema nenhum nisso. As mulheres são fortes, as mulheres estão aí crescendo. Desde Débora para cá, vimos como que Débora se destacou como juíza em Israel. Agora chegamos a Lídia, líder na igreja, líder da cidade, líder dos novos convertidos. Ela começou a se destacar. Como que a coisa mudou até os dias de hoje? Por quê? Porque mulheres são trabalhadoras. Olha para a nossa igreja. Olha para o contexto da nossa igreja. Claro, meus irmãos, eu não estou sendo injusto. Há muitos homens que trabalham aí na nossa igreja que fazem um monte de coisa importante. Mas quantas mulheres trabalham também? Trabalham na manutenção do culto, na manutenção das classes, trabalham aí jogando em todos os times, é cantina, é introdução, é tanta coisa, não é? Mulheres são forças trabalhadoras, meus irmãos, trabalhadoras. E tem uma frase aí do Agostinho Carrara, que ele fala que as mulheres, elas só não dominaram o mundo ainda porque elas estão perdendo tempo aí, gastando um tempo se arrumando.
né? Elas estão se arrumando e quando elas terminarem de se arrumar, elas vão descer e vão dominar esse mundo aí. Meus irmãos, normalmente Deus ele está ao lado daqueles que trabalham. Basta nós observarmos os chamados discípulos, todos eles foram chamados quando estavam trabalhando. Gideão estava trabalhando, Neemias, ele era copeiro, ele estava trabalhando, e muitos outros, meus irmãos, muitos outros romperam barreiras pela força do trabalho. E Lídia era uma mulher extremamente trabalhadora, as pessoas dizem trabalhadeira, isso não existe não, hein? No português isso não existe não, Lídia era uma mulher trabalhadora, uma mulher que dava o sangue, trabalhava lá, cuidava de tecidos, buscava água, estava evangelizando o novo convertido, estava ali orientando as pessoas na cidade de Filipos, enfim, meus irmãos, Lídia era uma mulher que trabalhava muito. E eu quero dizer para você que quando nós trabalhamos muito, Deus ele amplifica, olha, presta atenção nisso, Deus ele amplifica os resultados de nossos esforços. E aí a gente rompe barreiras, a gente vence barreiras. Lídia ela se destacou num tempo em que as mulheres não se destacavam, mas porque ela trabalhava muito para o Senhor. E Deus gosta disso, hein? Quando Deus ele nos vê trabalhando, Deus ele nos usa ainda mais. Você já ouviu aquela expressão, né? Soldado no quartel que é trabalho. Quando Deus ele nos vê com disposição de trabalhar, Deus ele começa a fazer planos para nós ainda maiores, ainda maiores. Então guarda isso no seu coração. Começa a trabalhar para o Senhor. Deus tem planos para você, Deus vai te levar a lugares ainda maiores, porque Ele gosta de gente que trabalha e principalmente de gente que trabalha para Ele. As barreiras caem quando nós trabalhamos. Terceiro, Lídia temia a Deus. Versículo 14, a parte B. Temente a Deus nos escutava. Paulo dizendo, né? Os judeus eles eram muito separatistas, irmãos. Os judeus eles não aceitavam muito pessoas de outros povos no meio deles, né? Até por causa das leis mosaicas. Se você não viu hoje a EBD, vê lá falando sobre isso também. A oração de Esdras era totalmente voltada a essa questão. Os judeus eles não aceitavam muito gente de outros povos. Mas aqui já no Novo Testamento é um pouco diferente lá do contexto do Velho Testamento. Os judeus eles eram separatistas, não aceitavam com bons olhos gente de outros povos, porque eles queriam guardar a lei de Deus, se manter separados, né, de pecados, idolatrias e essas coisas. Porém, quando pessoas de outros povos se convertiam, eram abraçados pelos judeus. Eles abraçavam essas pessoas. E esses gentios, assim eram chamados, né? Gente de outros povos, gentios, convertidos, eles eram chamados então de prosélitos. Prosélitos eram então irmãos de outros povos, gente convertida que servia ao Senhor. Já os que ainda estavam se aproximando da fé, eles eram chamados de tementes a Deus, estavam no processo. E Lídia está aqui nesse meio, ela era uma serva de Deus, mas ela estava conhecendo o Evangelho, ela estava ainda naquela fase da curiosidade, nesse texto que nós vimos, né? Claro. E esse era um passo muito importante para se tornar um servo de Deus. Vemos a curiosidade de Lídia, ela quer ouvir o apóstolo Paulo, ela se aproxima, ela quer que eles fiquem na sua casa. Ela é muito curiosa, ela é muito sedenta da palavra de Deus. Lídia, meus irmãos, era uma mulher temente a Deus, não apenas por simpatizar com a fé, mas pelo desejo de conhecer o Senhor. E ela estava então naquele lugar de oração, na presença de Deus, e ela se aproximou quando ela ouviu o Evangelho. Temer a Deus é sentir profundo respeito por Deus e por sua vontade. Ah, meus irmãos, como precisamos temer a Deus. Se nós não tememos a Deus, as barreiras não são rompidas, elas não são vencidas. E os cristãos hoje precisam se preocupar mais com isso. Nós somos exemplo, hein? Somos exemplos. E o que nós fazemos ou falamos importa nesse mundo.
Às vezes nós esquecemos disso e nós damos mau exemplo. Olha, quando nós damos mau exemplo, nós estamos demonstrando que não tememos o Senhor. O verdadeiro crente, e Lídia ela chamou muito a atenção nos seus dias por causa disso, o verdadeiro crente ele tem que ter cuidado com o que ele fala, ele tem que ter cuidado com o que ele faz. E nos dias de hoje, o verdadeiro crente ele tem que ter cuidado com o que ele posta na internet, não é verdade? Às vezes a gente vê algumas coisas na internet que a gente fala, gente, como que esse crente pode postar um negócio desse? Que maluquice é essa? Paulo ele percebeu que Lídia temia a Deus pelo seu modo de se comportar. Ela era um bom exemplo, ela dava um bom exemplo. Falava, agia, ouvia. Isso é muito forte, isso é muito importante. O modo de Lídia falar, o modo dela agir e até o modo dela ouvir chamou a atenção do apóstolo Paulo, chamou a atenção de Deus. E Deus a colocou em posições extraordinárias. Deus ele está atento até à forma como nós o ouvimos, como nós estamos prestando atenção na sua boa vontade para cada um de nós. As barreiras caem quando nós tememos a Deus. Mas Lídia, meus irmãos, ela tinha mais uma qualidade. Lídia ela era também obediente. Versículo 14, a parte C do versículo. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Atender, ou seja, obedecer. Obedecer a Deus. E olha que importante, guarda isso no seu coração hoje. Se você obedece a Deus, você desobedece o diabo. Gostou dessa, né? Tenho certeza que você gostou dessa. Isso é forte também, hein? Se você obedece a Deus, você desobedece o diabo. Por quê? Porque não dá pra gente servir a dois senhores. Lídia, ela obedeceu voluntariamente ao Evangelho. A obediência, meus irmãos, é um critério para sermos verdadeiros servos de Deus. E Deus ele não quer que a gente o sirva assim por obrigação. Ele quer que a nossa obediência seja por amor. Nós vemos isso lá em Jeremias 29, no versículo de número 13. E muitos crentes vivem fazendo sacrifícios por não obedecerem a Deus. 1 Samuel 15, 22, a gente vê sobre isso também. Cuidado. Quando nós somos obedientes, meus irmãos, Deus nos dá aquela força e as barreiras elas caem e Deus nos coloca na posição que Ele quer, na posição que Ele deseja para nos usar. Um servo de Deus sabe que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Amém? Romanos 12, 2 fala sobre isso. O verdadeiro servo de Deus, ele sabe que a vontade de Deus é o melhor para ele. E quando nós servimos a Deus, nós não quebramos a nossa cara. Não quebramos a nossa cara. Guarda isso, isso também é importante, hein? Quando servimos a Deus, não quebramos a nossa cara. Vamos repetir, fala aí comigo. Quando servimos a Deus, nós não quebramos a nossa cara. Meus irmãos, muitas vezes quebrar a cara é fruto da desobediência, não é? Vemos lá, aprendemos com a história de Jonas. Jonas fica para um outro momento. Nós estamos falando sobre as extraordinárias mulheres da Bíblia. Não tem lugar para homem aqui não, nem para profeta, é só mulher. Mas Jonas quebrou sua cara pela desobediência. A obediência a Deus, ela derruba barreiras. E Lídia, quando ela ouve o Evangelho, ela ouve o apóstolo Paulo, o Senhor abriu o seu coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, obedecer à vontade de Deus. Em penúltimo lugar, Lídia ela era comprometida com o Senhor. E compromisso com Deus derruba barreiras, tá? Versículo 15, a parte A, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Vou ficar só aqui na parte A. Meus irmãos, a disposição de Lídia em ser batizada imediatamente mostra o seu nível de comprometimento com o que ela acredita. O batismo para o crente, ele significa... É muito difícil conceber um crente que não quer batizar. O batismo para o crente significa compromisso com Deus. O batismo para o crente significa compromisso com Deus. Guarda isso no seu coração. O batismo é uma marca do crente.
É um símbolo de que nós estamos morrendo para as coisas velhas e nascendo para o Senhor, renascendo para o Senhor. E Lídia, quando ela tem contato com o Evangelho, ela ouve o Evangelho e ela quer obedecer ao Senhor, como nós aprendemos no ponto passado aqui, ela quer ser batizada. Ela diz para Paulo: eu quero batizar imediatamente. Mas não foi só isso. Ela não estava apenas comprometida, mas ela queria também envolver toda a sua família. E ela envolveu toda a sua família, levou o Evangelho a toda a sua casa. E os seus familiares quiseram batizar também. Os seus familiares se comprometeram com o Evangelho também. E aí, meus irmãos, esse batismo de Lídia simboliza que ela assumiu publicamente a sua fé. Agora ela era uma prosélita. Agora ela era alguém que aceitou o Senhor. Agora ela era alguém que se rendeu a Cristo, ao Evangelho. E isso fica demonstrado no seu comprometimento, meus irmãos. Deus gosta de compromisso. Como Deus gosta de compromisso? Deus é Deus de alianças, Deus de pactos. As promessas do Senhor são condicionadas às alianças e aos pactos. Deus gosta de compromisso. Como anda o seu compromisso com Deus? Saiba que as barreiras, elas caem. As barreiras são derrubadas quando nós nos comprometemos com o Senhor. Deus não quer gente em cima do muro, meus irmãos. Gente em cima do muro não agrada o Senhor. É aquela velha historinha que todo mundo conhece, eu tenho certeza que você conhece, que você já ouviu, de um homem que estava em cima do muro e de um lado está Deus, do outro lado está o diabo, e o diabo está pula para cá, e Deus está do outro lado, pula para cá, e o homem não pula para um lado nem para o outro, até que em um momento o diabo ele para de chamar o homem e começa a rir feliz, satisfeito. Mas o homem ele continua em cima do muro, e aí alguém pergunta para o diabo: por que você está rindo satisfeito? O homem não pulou para o lado de Deus, mas ele também não pulou para o seu lado. E aí o diabo respondeu sagazmente: eu não ligo, contanto que ele não pule para o lado de Deus, porque se ele ficar em cima do muro, o muro é meu. Ele já é meu, porque ele está em cima do muro que me pertence. Deus ele não quer gente em cima do muro, Deus ele quer gente comprometida com a sua causa. Deus quer compromisso com ele. E aí as barreiras caem. Aí as barreiras elas vão ao chão. Amém, meus irmãos? Amém. Tinha dito para você que era o penúltimo ponto, é o último ponto. Concluindo. Meus irmãos, com Lídia nós aprendemos que as barreiras elas precisam cair para vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. E Lídia viveu, hein? Em uma época que era difícil, Lídia voou. Ela foi longe, foi usada por Deus. Estamos falando dela aqui porque ela foi uma mulher de vida extraordinária. Entre as qualidades de Lídia se destaca o fato dela ser uma mulher de Deus e um exemplo para nós homens e também para vocês mulheres. O seu nome ela se tornou conhecido pelo símbolo da fé, 2021, o ano da fé. Meus irmãos, o exemplo de Lídia inspira mulheres e homens a servirem o Senhor. As circunstâncias, elas eram tão desfavoráveis ou talvez mais desfavoráveis do que nos dias atuais. Não era apenas o diabo contra Lídia querendo a impedir de caminhar com o Senhor, lutando contra o seu propósito, contra a sua missão, mas também a cultura, os costumes. Hoje as mulheres dominaram aí todas as áreas da sociedade, mas isso não adianta nada se vocês mulheres não se renderem totalmente ao Senhor. E Lídia nos ensina isso também, meus irmãos homens. Com Lídia nós aprendemos que precisamos nos render totalmente ao Senhor. E aí as barreiras, elas começam a cair. Lídia foi uma mulher à frente do seu tempo, se tornou líder na igreja de Filipos, uma mulher extremamente relevante para a sua cidade. E o melhor disso tudo e o mais importante é que todos, e Paulo deixou isso registrado aqui em Atos. Meus irmãos, aqui por Lucas, eu cismei hoje nessa mensagem que Atos é escrito por Paulo. Lucas é companheiraço de Paulo, mas Atos é escrito por Lucas.
E Lucas ele deixou claro aqui nos seus escritos, no livro de Atos, que o apóstolo Paulo, o seu amigo, ficou assim encantado, ficou impressionado como Lídia era uma mulher de Deus. Um exemplo para nós. Um exemplo, uma mulher que venceu barreiras. E o que você aprende com Lídia? O que eu aprendo com Lídia, essa extraordinária mulher da Bíblia? Eu aprendo, meus irmãos, que as barreiras precisam cair para nós também. Para nós podermos voar mais alto, voar para a posição aonde Deus deseja que nós estejamos, porque Ele quer nos usar. Amém? Seja você homem ou mulher, Deus, Ele quer nos usar. Vamos falar com o Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, que vem ao encontro do nosso coração. Porque nós aprendemos com Lídia, ó Pai, por meio dos escritos de Lucas, o seu filho. Aprendemos com essa mulher, ó Pai, o caminho a ser seguido para que as barreiras caiam e o Senhor nos use. O Senhor deseja nos usar, mas as barreiras precisam cair. E para isso precisamos orar, e para isso precisamos nos comprometer, e para isso precisamos confiar, e para isso são tantas coisas, ó Pai. Mas capacita-nos, nos encha do Espírito Santo para que possamos romper as barreiras necessárias para o Senhor nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela vida dessa extraordinária mulher da Bíblia que está aí como exemplo para toda a igreja. Que nós possamos andar nos seus passos em nome de Jesus, sendo nós igualmente usados por Ti. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Uma excelente semana para todos. Não se esqueçam não, na quarta-feira, vai lá, assiste a reapresentação do nosso culto presencial. Quem será que vai pregar na quarta-feira? Vê lá, você não vai se arrepender. Beijo no coração, Deus te abençoe. Minha vida seja um louvor a Ti, cada momento um acorde especial, cada mês um hino novo, cada ano uma sinfonia que cante o Teu amor, Jesus. Que eu seja um instrumento afinado por Ti,
te adoro, ó Rei Jesus. Te amo, te adoro, ó Rei Jesus. Quero viver pra te louvar e te adorar, ó Rei Jesus. Te amo e te adoro. Te amo e te adoro. Te amo e te adoro, ó Rei Jesus. Eu te amo, te adoro, ó Rei Jesus. Te amo, te adoro, ó Rei Jesus. Quero viver pra te louvar e te adorar, ó Rei Jesus. Te amo e te adoro. Te amo e te adoro. Te amo e te adoro, ó Rei Jesus. Que a minha vida seja louvor a ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê